família, mais um momento do Projeto CEA em Casa. Nesse momento, a divulgação diz respeito às cestas básicas. Nossa casa distribui uma média de 400 cestas básicas todos os meses. Isso quer dizer que 400 famílias são amparadas por nossa casa. E isso só é possível porque inúmeros corações estão confiando e contribuindo com o nosso CEA. Então, se você quer fazer parte desse projeto, contribuindo também para auxiliar a tantas famílias necessitadas, vá lá no nosso Instagram, que está aparecendo agora aqui para vocês, ou visite também o nosso site, que nesse momento também está aparecendo agora para vocês. E, iniciando a palestra, coube a mim realizar essa tarefa. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Essas três pessoas marcaram a história da humanidade. Moisés veio no momento em que a humanidade necessitava de um freio. Jesus vem trazendo a lei de amor. E Allan Kardec, consegue, de uma forma brilhante, codificar todos os ensinos trazidos pelos Espíritos. Então, essas três pessoas chegaram aqui, no nosso planeta, trazendo missões nobres, que impactaram a humanidade e estão impactando até hoje, com os seus ensinamentos e a oportunidade de aprendermos, refletirmos e utilizarmos todas essas mensagens como grandes instrumentos no nosso processo e objetivo de nos tornarmos pessoas melhores. Nós vamos falar primeiro de Moisés, com a primeira revelação. Moisés chega num momento em que, como eu falei anteriormente, a humanidade estava vivendo de uma forma muito primitiva, onde não se tinha nenhuma noção de respeito ao próximo e muito menos de um Deus único. Então Moisés vem como um grande legislador para poder trazer ao povo naquele momento ordem, direcionamento, o início de um processo de educação que perdura até hoje, nos dias atuais. Quanto precisamos ainda nos educarmos. E Moisés traz para a gente a lei de Deus e a lei civil. A lei de Deus diferente da lei civil, porque enquanto a lei civil, com o avanço, com o progresso da humanidade, aquela lei de Moisés vai perdendo o seu valor e o seu espaço, mas as leis divinas, essas não, essas são imutáveis, essas valem até hoje e vão valer por todo sempre. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, nós vamos ter a seguinte pergunta: o que se deve entender por lei natural? E aí a resposta: a natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Se a gente parar para analisar e para refletir, toda vez que escolhemos o caminho do mal, toda vez que escolhemos a porta larga, toda vez que tentamos buscar atalhos, a gente se dá mal. A gente percebe que a dor e o sofrimento bate à nossa porta. E hoje em dia, mesmo com todo o conhecimento,
com todo o entendimento que já temos a respeito da ligação do mundo material, do mundo espiritual, ainda assim erramos e erramos muito, mas muitos de nós, quando erra, quase que simultaneamente vem uma angústia no peito, vem uma sensação ruim, vem uma clareza de que não está certo isso que a gente está fazendo, que estamos nos afastando da lei de Deus, né? Então, temos hoje condição de entender o que é certo e o que é errado. Muitos de nós têm já a condição de entender o que é certo e o que é errado. Outros tantos vivem ainda num mundo de ilusão, onde a justificativa é o que reina, né? Para não encarar a realidade da vida, né? E não encarar os erros que são cometidos. Enfim, então, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Continua na questão 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, Moisés, lá atrás, ele traz, né, as mensagens das leis divinas e elas estão bem vivas em nós até hoje. E aí vamos refletir um pouquinho? Vocês reconhecem essas frases? Honrai vosso pai e vossa mãe. Não matareis, não pronunciareis falso testemunho contra vosso próximo, não desejarei a casa de vosso próximo, nem seu servidor, nem o boi, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. E onde isso foi retirado? Você respondeu aí dos 10 mandamentos? Acertou. Esses são alguns exemplos para a gente refletir se tanto tempo depois nós estamos vivendo sob a lei dos 10 mandamentos, que são leis divinas. Estamos fazendo isso? Por exemplo, no honrai vosso pai e vossa mãe. Como a gente vem tratando os nossos pais? O que a gente vem fazendo como retribuição a todo o processo de educação, de cuidado que eles tiveram conosco quando criança, quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens? Será que agora estamos retribuindo esse amor, esse cuidado, esse respeito? Então é para a gente pensar. E aí alguns podem falar assim: não, mas o meu pai e a minha mãe, ou meu pai ou minha mãe, eles não foram bons pais. Eles não foram cuidadosos, eles não foram respeitosos comigo, eles não souberam realizar a missão de pai e de mãe. Sim, sabemos que temos alguns casos desse tipo, mas ainda assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no honrai vosso pai e vossa mãe, especificamente no item da piedade filial, se cada um for pegar o Evangelho e ler especificamente esse item, vai estar lá escrito: mesmo que os pais tenham falhado na sua missão, é dever dos filhos cuidar, amparar, enfim, respeitar. E isso tem que ficar bem claro. Quem ainda tem pai e mãe encarnado, aproveite essa oportunidade, faça o seu melhor, retribua o tanto que vocês receberam, o tanto que todos nós recebemos. O tempo passa rápido demais e quando a gente consegue aproveitar, fica tão bom, sabe? A gente fica numa leveza, no sentido de que, poxa, fiz o meu melhor, o que eu consegui. Isso é bom, porque se a gente deixa a desejar, se a gente falha também nessa missão dos cuidados com os pais, o vazio, o remorso, o arrependimento vai acompanhar a gente ao longo de toda a encarnação e a gente vai levar esses sentimentos complicados por um bom tempo. Então,
Vai lá, abrace seu pai, abrace sua mãe, diga eu te amo, mas não da boca para fora, mas de coração. Vamos honrar nosso pai e nossa mãe. E aí a gente chega no não matareis. Aí você pode falar, mas aí eu tô tranquila, né? Porque eu não matei ninguém. Posso não ter matado fisicamente, mas eu não matei o sonho de alguém, não? Eu não matei a esperança de alguém? Será? Quando eu digo, você não pode, você não é capaz, você não consegue, eu não estou matando algo bom que estava nascendo naquela pessoa? Então, vamos avaliar isso? O nosso papel é de estimular o outro a ser uma pessoa melhor e não de matar os seus sonhos. Quando eu digo, não pronunciareis falso testemunho contra o vosso próximo, o que a gente traduz nos dias atuais? Maledicência. Será que eu falo mal do outro? Falo mal daquele que mora na minha casa? Falo mal daquele que é meu vizinho? Daquela pessoa que eu conheço? Que eu trabalho e frequento na casa espírita no mundo? Isso é muito sério, porque ao falar mal de alguém eu estou denegrindo a sua imagem. E isso é grave demais. Então, mais uma reflexão. Será que estamos vivendo corretamente essa lei divina? Não desejareis a casa de vosso próximo e outras tantas coisas mais. Isso a gente chama de inveja. Será que eu invejo? Invejo aquela pessoa que tem o que eu gostaria de ter e eu não tenho, e quando eu vejo ela com as suas conquistas, seja materiais ou morais, me dá uma angústia no peito, o coração aperta e eu imediatamente penso, puxa vida, por que eu também não consigo? Isso é inveja. Muito diferente de admiração. Lá no livro Ser Consciente, Joana de Ângeles faz a diferença entre inveja e admiração. Tem um capítulo específico desse livro que fala de inveja. Vamos lá, ler um pouquinho. Eu leio várias vezes. A admiração é quando a gente olha para o outro e fica feliz com a conquista do outro. E isso é um estímulo para que a gente possa também se esforçar para construir as nossas conquistas morais. Inveja é quando eu ocupo o meu tempo, os meus pensamentos, para desejar o que o outro tem. E paraliso, ou me ocupo com a vida do outro e deixo de ocupar com a minha própria vida. Então, só pegando algumas desses mandamentos, né, trazidos lá desde a época de Moisés, a gente percebe que muita coisa a gente não está conseguindo fazer ainda. Então, vamos continuar nossas reflexões e vamos entender assim, o que de importante, né, de benefício, essas leis divinas trazidas por Moisés impactou na vida das pessoas, né? É uma base mínima nas relações entre as pessoas, limites claros para a ação entre os seres humanos, base mínima para a nossa relação com Deus único. Então fica claro aí que um dos objetivos muito importantes e que impactou a humanidade foi o início do estímulo dessa relação interpessoal e a ideia de um Deus único, que era muito complicado naquela época, né? Era Deus disso, Deus daquilo. Então Moisés ele traz esse grande ensinamento para o povo naquele momento. Grandes contribuições de Moisés até hoje para a gente. E aí a gente chega em Jesus. Nossa, nosso modelo e guia. Jesus que quebra paradigmas, né? Conversando, dialogando com mulheres, se aproximando e dando voz aos pobres e doentes, né? Tantos ensinamentos de Jesus. E qual a lei que ele não veio destruir, né?
Porque esse conteúdo, quem quiser ler de uma forma mais abrangente, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, qual a lei que ele não veio destruir? Ele resume os 10 mandamentos em amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele traz um novo sentido à lei divina, da importância da gente se amar, se conhecer, se valorizar, se equilibrar para termos condições de amar ao próximo, de fazer a diferença na vida do outro. É o olhar para a gente e o olhar para o outro. E ele desenvolve um novo conceito de Deus, porque aquele Deus que o povo temia da época de Moisés, ele traz agora um Deus de amor. Ele traz Deus e chama Deus como Pai. É aquela visão de quem acolhe, de quem cuida, de quem bota no colo tantas vezes, né? Então, muito interessante essa visão. E o que Jesus acrescentou? Inúmeras coisas, mas estou resumindo um pouquinho aqui no sentido de verdadeira vida. Não está na terra, mas no reino dos céus. Jesus traz a figura do reino dos céus. Ele diz para a gente, olha, isso aqui é só um pedacinho da nossa imortalidade, né? A nossa verdadeira vida não está aqui na terra. Ele diz que o caminho que os conduz até a pátria espiritual é o amor, é a caridade, é o perdão. Ao perdoar, a gente quebra algemas, a gente segue adiante. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, não é porque ele traz uma arrogância, que isso, é Jesus, gente. É porque ele diz que, como ele, né, é o grande guia e modelo, seguindo os passos de Jesus, buscando seguir esse exemplo, esse modelo, aí sim a gente vai conseguir chegar ao Pai. Tão perdidos que estamos, ele é a luz que vai mostrar o caminho para que a gente possa andar com as próprias pernas e chegar ao Pai. Então, como se reconciliar com Deus, promovendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação das atitudes. Então, Jesus traz isso, a necessidade da gente se transformar. E aí a gente chega mais à frente no Espiritismo, né? Que é uma ciência, porque Kardec, ele experimentou, ele testou, ele traz para a gente provas dessa comunicação do mundo material com o mundo espiritual. É uma filosofia, porque faz a gente refletir, estudar e conhecer que da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Que essa não é a nossa primeira encarnação, que a gente é imortal, né? É uma religião porque, através dos ensinos de Jesus, a gente está se religando ao Pai. E são conhecimentos vindo não só de uma única pessoa, como foi na figura de Moisés e de Jesus, mas de uma coletividade, né? Que inteligência, que capacidade de Allan Kardec em poder codificar mensagens vindas de todo mundo, né? De várias partes do mundo, e ele conseguiu reunir de uma forma didática brilhante. E tem um pedacinho lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 6, que diz assim: o Espiritismo não ensina nada contrário ao que ensinou o Cristo, mas amplifica, completa e explica em termos claros o que tinha sido dito em forma alegórica. Então a doutrina espírita esclarece, traz conhecimento, amplia esse conhecimento, reforça a necessidade da nossa transformação moral. Mas e o efeito do Espiritismo em nossa vida? Quais são os efeitos? Desenvolver o sentimento religioso, aumentando a serenidade frente à morte, esclarecendo as perguntas básicas que todos fazemos. Então, a doutrina espírita diz pra gente que a vida continua, que ninguém morre, que a gente leva para o mundo espiritual os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, quanto melhor e mais sereno, e mais tranquilo e mais em paz que a gente viva aqui na Terra, melhor vai ser o nosso despertar e a nossa adaptação ao mundo espiritual. Traz a resignação frente às dificuldades da vida, né? A certeza do futuro, cuja felicidade depende apenas de nós mesmos. Tantos problemas, tantas dificuldades que passamos, de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem social.
E aí, a doutrina espírita diz pra gente, olha, isso vai passar, depende, a gente está colhendo o que a gente plantou, mas vamos plantar algo melhor para termos um futuro melhor. É a resignação e o trabalho no bem. Estimular no homem o perdão e a tolerância com os defeitos alheios, eliminar o egoísmo. Se tornar uma pessoa melhor e fazer a diferença no mundo através da caridade, do amor ao próximo. Está lá também na parte de conclusão do Livro dos Espíritos, né? Então, só para a gente ir fechando essa ordem cronológica, né, da revelação, vem primeiro Moisés, traz os 10 mandamentos, as leis divinas, e naquele momento, com a importância de trazer regras, de frear as más tendências que estavam gritantes. Mais à frente vem Jesus, né, trazendo a lei de amor, da caridade, do perdão, e mostrando pra gente que não dá para ficar na teoria, a gente tem que agir, tem que transformar, tem que praticar, tem que fazer o bem, tem que se movimentar no bem. E aí depois vem Allan Kardec codificando o Espiritismo e tendo como um grande instrumento a doutrina espírita, o esclarecimento. Então, chegamos no momento em que já passamos por tantas coisas, por tantas fases, desde o momento que fomos criados, que a gente não sabe quando isso aconteceu, mas fomos criados simples e ignorantes, e estamos aqui, né? Depois de tantos já termos vividos, a nossa mala com tantas coisinhas que a gente colocando de bagagem, de experiências, de vidas. E agora? Jesus continua ali, estendendo a mão para nós e dizendo, vem, vamos lá, eu estou aqui, você não está sozinho. E que nos momentos, não só nos momentos difíceis que a gente viva, mas nos momentos também de alegria, que a nossa fé seja renovada e que essa imagem de Jesus estendendo a mão para a gente, no meio da tempestade que muitas vezes é a nossa vida, que a gente possa, com muita fé, certeza, coragem, uma enorme vontade, segurar essa mão de Jesus e deixar que Ele nos auxilie, nos ampare e cuide de nós. Então, que possamos ter sempre Jesus ao nosso lado. Um grande abraço.